A palavra de Deus diz que Jesus ele dizia assim: tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, eu farei. Amém? Amém. Eu gostaria de convidar a igreja para levantar um clamor comigo para a pastora aqui. Amém. A pastora chegou hoje dolorida, chorando, com dor. Quando eu vim brincar com ela no horário que ela tinha chegado, ela estava chorando. E aquilo me comoveu muito. Mas daí o Senhor falou para mim: é uma ótima noite para viver um milagre. Aleluia. E o Senhor ele não nos deu o espírito de temor. Desde o começo do culto, a presença de Deus está sendo declarada na igreja. Aleluia. Vem aqui na frente, pastor. Aleluia. A igreja fecha os seus olhos. Não é para mim, não é para ela. Vocês vão falar com Deus. Deus ele tudo responde. Deus ele tudo faz conforme a vontade dele. E qual é a vontade dele? A palavra vai nos dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez eu te agradeço por ter essa oportunidade de levantar um clamor para a tua serva na tua presença. Senhor, hoje, Pai, é uma ótima noite para viver um milagre da tua palavra. A tua palavra nos diz que tudo que pedimos em teu nome, o Senhor nos fará. Senhor, nessa noite te clamamos. A tua filha tem enfermidade, Senhor, chegou com dor, chegou com pedras no rim. Tu sabe tudo, o Senhor sabe a matéria-prima do qual o Senhor formou ela, Senhor. Senhor, se for da tua vontade, é claro, visita a vida da tua serva. Senhor, passa a mão ali naquelas pedras, esfarela naquelas suas filhas, tua filha não necessita mais ela saindo. E Senhor, para que ela não passe por ela, venha poder declarar para a tua noiva o milagre que ela viveu na tua casa. Milagre ele não se vive, Pai, milagre ele não se explica, milagre não se explica, milagre se vive, Senhor. E Senhor, hoje é uma ótima noite para a tua filha viver o milagre da tua palavra, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos sobre a vida da tua serva a cura das pedras do rim. Senhor, se for a tua vontade, limpa, esfarela, explode essas pedras, Senhor, para que, Senhor, a tua filha venha expelir essas pedras, Senhor, de uma forma que ela não perceba, e quando ela se dê conta, ela só consiga dizer: Senhor, obrigado, Abba, obrigado, Papai, por mais uma vez o Senhor me mostrar e me fazer viver o milagre do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém. Vamos para vocês queridos. Livro de Gálatas, carta de Paulo à igreja de Gálatas, capítulo 4. E o texto diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. Amém? Amém. Pode se assentar, igreja. A presença de Deus ela vem sendo declarada desde o começo do mundo. Até quando o Pietro falou para mim assim: vem para missionar na Sandra, se nós vamos ter a oportunidade. E eu falei: então dá um tempo, calma, vocês tiveram a oportunidade de trazer esquida, tem mais gente na igreja. E eu perguntei para ele: qual hino vocês vão cantar? E ele falou: Rei Davi. Quando ele falou o Rei Davi, eu falei: eles vão ter oportunidade. E não foi eu que falei com a Jéssica. Quem foi? Eles mesmo, tá vendo? Porque eu não falaria.
Só que até o hino deles declara: se o Espírito de Deus se move em mim. Glória, glória, E quem somos nós para negar o Espírito de Deus em alguma área da igreja? Aleluia. Quem somos nós para não fazer o que o Espírito ordena? Aleluia. Muitas das vezes nós afastamos Deus de nós. Como nós afastamos? Muitas das vezes exaltamos demais Deus, porque Ele merece ser exaltado. Mas aí fazemos como o hino diz: glorioso, como é que é? Grandioso, glorioso, majestoso, justo e santo. Deus é tudo isso. Mas isso se fala com a majestade. Aleluia. Mas e quando nós precisamos do nosso melhor amigo mais perto, e o nosso racional coloca Deus lá na altura, longe de nós? Como fica? A palavra de Deus vai nos dizer que quando Davi ele chega na frente do exército, ele ouve Golias falando com o exército, ele declara: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Sabe o que Davi estava falando ali? Quem é esse que afronta Yahvé em si, o Deus da minha bandeira, o Deus da minha herança? Você pode chamar Deus de muitas coisas, e hoje a palavra vai ser muito rápida. Quando nós estamos sendo afrontados, nós podemos chamar Deus de Yahvé Shammah, Deus está presente, de Yahvé Jireh, quando precisamos de uma provisão, porque Ele é o Deus da provisão. Nós podemos chamar Ele de Yahvé Shalom, o Deus de paz, quando temos um conflito. Nós podemos chamar Ele de Yeshua, o Deus da salvação. Nós podemos chamar Ele de Yahvé Shalom, Deus de paz, de Jireh, o Deus da provisão, de Yeshua, o Deus da salvação, de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Tudo isso Ele é, com majestade. Só que aí, quando nós declaramos isso, Paulo ele vai nos dizer, lá em Romanos 8, que você não recebeu o espírito de escravidão, você recebeu o espírito de filho, de proximidade. E quando queremos alguma coisa do Pai, o que faremos, o que pedimos, como chamamos, como clamamos? Eu já disse para a igreja várias vezes, como o Heitor normalmente chama quando ele acorda. Normalmente ele fica: papai, estou com medo. E é diferente quando eu durmo do lado dele. Quem acorda primeiro é a Bruna, porque eu estou próximo. Então quando ele chama, eu já estou longe, estou com sono. Mas quando ele está no quarto dele e eu no meu, conforme ele chama, rapidinho eu acordo, porque como eu estou distante, a atenção fica mais afiada, fica mais aguçada. Então conforme ele chama, eu já levanto. Às vezes eu levanto e a Bruna fala: nossa, o Heitor nem acordou essa noite. E o Heitor acordou 3, 4 vezes. Só que quando eu estou pertinho, eu estou seguro que ele está próximo de mim. Então às vezes eu pego no sono, porque eu protejo ele. Então eu entendo que ele está protegido, não dou tanta atenção e acabo cochilando mais profundo. Mas quando ele está distante, eu sei que algo pode acontecer com ele, a atenção redobra. Chamou, eu já Mas como que ele chamou? O poderoso, o pagador das minhas contas? O provedor do meu leite? O comprador das minhas roupas? Ele chama: papai, eu estou com medo. E rapidinho eu pulo da cama. Às vezes eu chego lá, eu nem sei como eu cheguei, mas eu chego. E a palavra de Deus vai nos dizer em João 1, 11 e 12, que Jesus ele diz assim, que ele veio para os seus, e os seus não receberam. Então o que aconteceu? Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos
A palavra vai nos dizer no Evangelho de Mateus que como Jesus manda orar. A igreja se lembra do Evangelho de Mateus como Jesus manda orar? Mais alto. Mais alto. Talvez ele escute isso. Mais alto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mas às vezes as pessoas podem achar que os crentes são malucos. E muitas das vezes a gente vê, mas por que crente grita? Por que crente só fala alto? E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você vê um incêndio, você por acaso vê alguém na janela falando assim, então, ô bombeiro, Renato, então, tá pegando fogo aqui, ó. Não tem pressa não, mas quando você quiser, se quiser me salvar aqui, tá tudo bem, tá? Não se preocupa não. É assim? Não. Como é que é? Ô, tá pegando fogo aqui, meu, sobe logo, cara. Socorro, bombeiro. E quando nós clamamos a Deus, às vezes nós colocamos Deus tão nas alturas como Ele é digno, não se esqueça. O que os anjos veem que nós não vemos? Que eles clamam, santo, 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 a majestade de Deus. O que Moisés viu quando Deus apareceu na sarça? A primeira voz disse, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que está é santo. Não podemos tirar a santidade de Deus, nunca cometa esse erro. Mas não cometa o erro de colocar Deus longe quando você precisa dele perto. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que Ele diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Ele é direto, Ele é chamado, Ele é Shalom, mas Ele é Abba, é papaizinho, é próximo. Quando Ele manda os discípulos orar, Ele diz o quê? Pai nosso que estás no céu, Pai nosso, Pai nosso. Quando Ele chama, papai, eu corro lá. Quem dera Deus quando digo Pai. Se Ele alimenta os pássaros, por que Ele não cuidaria de nós? Não cometa o erro de colocar Deus longe quando você precisa dele perto. Não cometa o erro de querer ler quando é um milagre que se precisa. Por que não pede? Porque não sabe pedir, por isso que não recebe. O irmão falou sobre um pregador que sabe pregar, mas convida irmãos de fora. E aqui a gente não convida muita gente de fora. Mas isso é bom, sabe por quê? Porque dá a possibilidade da gente viver milagre. Deus Ele não chamou eu e você para ficar pregando e ser historiador. Você quer aprender história? Vem na escola dominical. Hoje a gente entrou na história da literatura, Idade Média, Europa. Você quer aprender história? Vem na escola dominical. Você quer viver milagre? Fecha o olho e clama. Abba, Pai. Não tem coragem, por isso não vive. Pedro só viveu o milagre quando ele botou o primeiro pé. Ele ousa e fala: Senhor, se é tu, me deixe contigo. Tinha quantos no barco? Todos os discípulos. E o Senhor Ele falou o quê? Vamos estar do outro lado. E eles acreditaram? Não tenho certeza, porque todo mundo pereceu. Todo mundo foi acordar Jesus no meio da tempestade. Mas e quando eles estavam sozinhos? Aí eles aprenderam a lição. E quando eles estavam sozinhos? Eles olharam e temeram. Acho que é um fantasma. E aí Pedro, corajoso, líder da igreja, ele olha e fala o quê? Senhor, se é tu, me deixe contigo. Deus,
Abba, se é tu, me deixa viver um milagre contigo. É só pedir. É só pedir. Eu falei na escola dominical hoje sobre um curso de coach que eu fiz. Para que era? Para ajudar a Bruna. Alguns irmãos sabem do que eu estou falando. Era para ajudar a Bruna em algo que ela precisava. Era PNL, Programação Neurolinguística. Era para mexer com o comportamento do cérebro que estava mal comportado. Sabe o que o Senhor falou para mim? Não. Mas eu sei, não vai fazer. Eu arrumei um comportamento meu de um trauma que eu tinha de uma colisão veicular. Da Bruna, o Senhor falou, não vai fazer. Sabe por quê? Porque ela tem que viver o meu milagre. Aleluia. E aí? Demorou. Porque demorou a pegar no trampo. E quando pregou no trampo, já está com o testemunho anotado para contar para vocês. É difícil. É difícil ou não é difícil estar no hospital passando mal com a criança e ter que clamar? Você é médica? Você sabe operar? Você sabia do que ela estava acontecendo com ela? Tinha o que para fazer? Só orar. Só dava para orar, igreja. Eu, depois de, no meio de uma pregação, no meio de uma oportunidade, olhar para o fundo da igreja e falar assim: ô morte, onde está o teu aguilhão? É um texto. Vencida foi a morte pela vida. Cristo venceu a morte na cruz. Tomei uma seta. Cheguei em casa, pedi uma pizza, passei mal. Amanheci o dia seguinte de joelho chorando. Dificilmente eu reclamo de dores, vou trabalhar com dor, está tudo certo. Dificilmente. E aquele dia a Bruna falou para mim: negócio feio, é melhor ir no médico. Santa Casa, 1 semana e meia internado. Cheguei lá com uma intercepção. O intestino grosso entrou dentro do outro, parecendo minha manga aqui, ó. Um engoliu o outro. É possível? Não. Mas a medicina chama de intuscepção. Parecia uma cobra engolindo o outro. Fiz o exame, entrei na ressonância. Meia hora antes da operação, o médico falou: não tem jeito, vai operar. No corredor da Santa Casa eu falei para Deus: Deus, uma ótima oportunidade para ter uma experiência contigo. Mas você nem sabia se voltava? Sabia. Que a promessa dele não tinha se cumprido na minha vida ainda. Lá no primeiro ministério, meu irmão falou para mim: eu te vejo como pregador. E eu ainda não. Eu ia fazer alguma coisa? Não sei, mas Deus prometeu. Tomei anestesia, apaguei. Voltei para o quarto. O Jack Chan lá, o doutor que era japonês, falou para mim assim: eu não sei o que aconteceu, mas eu fiz 3 furinhos, abri por vídeo e não estava do jeito que estava no exame. Aí eu fiquei na dúvida, cortei. Todo mundo tinha que ver o intestino grosso do lado para fora. Tinha tanquinho, não tem mais. Fiquei com a marca para contar o testemunho. E aí ele falou: não sei o que aconteceu, mas puxei para fora e não estava mais daquele jeito. Ele falou: eu não sei. E eu falei: eu sei, eu sou um milagre. Mas por que eu fui um milagre? Porque eu tive a coragem. Por que eu tive a coragem? Porque eu não tinha o que fazer. Não depende de mim, não depende de você. Depende de uma frase, de clamar: Abba Pai, socorro, Paizinho, me ajuda. Deus é provedor, Deus é bandeira, Deus é majestade, Deus faz sarça que não pega fogo. Deus tira povo, põe povo, manda para o cativeiro, tira do cativeiro, mas Ele é Paizinho. Jesus morreu na cruz por mim e para você viver milagre que o judeu podia viver e não vive. Eu ali fiquei com dores, passei mais de 15 dias com a cicatriz dolorida, doendo, para me lembrar de o quão Deus foi maravilhoso na minha vida naquele dia. Mas acabou aí? Você vai ficar falando do passado? Não. Há pouco tempo eu colidi com um caminhão que eu dormi no volante. Eu cheguei na igreja e estava vivo.
o carro batido para contar a história. E eu estava onde? Vivo. Mais um milagre. Mas irmão, já faz 3 meses. Faz 3 meses, mas o cara do caminhão está cobrando. Não deu tempo de pagar o prejuízo do caminhão. Ele não esqueceu o milagre que eu vivi naquele dia, certeza. E eu também não vou esquecer nunca. Mas já faz 3 meses. Mas e aí? Você vai ficar contando o milagre que aconteceu há 3 meses? Vocês vão contar o meu testemunho? A partir de hoje vocês vão contar o testemunho da pastora Fia. Até vocês terem a coragem de clamar a papai e contar o testemunho de vocês. Amém. Em nome de Jesus. Toda noite é um dia. Todo dia é uma noite. Uma ótima oportunidade de viver o milagre. Não é uma oportunidade de pregar, de ler a Bíblia. Eu fiz um monte de post-it aqui, ó. Só tinha o da Bruna. Usei. Pra quê? Pra nada. Pra nada. Só me lembrou do significado do nome de Deus. Porque isso aqui não importa. Sabe o que importa? Viver o milagre. Viver todas as oportunidades que Deus dá na nossa vida. Viver tudo aquilo que Ele permite que nós vivemos e nós não temos coragem. Paulo já dizia: não te dê o espírito de escravidão, de escravo. Chega de ficar colocando Deus longe nas suas orações. Majestoso, glorioso, poderoso, Ele é, Ele sabe que Ele é. Ele não tem amnésia. Mas sabe o que Ele quer? Intimidade, proximidade. Ele quer que você olhe e tenha coragem de dizer: se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Davi foi segundo o coração de Deus, por quê? Porque pecava e corria lá para ter intimidade de novo. Porque tudo que ele podia fazer era não perder a presença. Davi no Salmo ele diz assim: tire tudo, só não retire de mim a tua presença. O que é importante para mim e para você além da presença de Deus? Nada. Nada. Sabe por que eu comecei perguntando se vocês queriam viver a palavra ou o milagre? Porque hoje aqui ninguém precisa se converter. Todo mundo aqui já é convertido. O que vocês precisam fazer é viver isso aqui, ó. Aleluia. É difícil, mas é necessário. É difícil, mas é necessário. O que adianta contar história? Do que adianta? Eu não sou historiador, não sou geólogo, não sou sociólogo, não sou filósofo, sou nada. Deixa isso aí para quem não vive. Você quer ver história? Quer ver história? Vai para a igreja católica. Porque um dia, São Pedro, que é Pedro, o mesmo Pedro que nós conhecemos como discípulos, ele viveu, andou com Cristo. O Vaticano colocou ele como o primeiro Papa. Depois canonizaram, colocaram ele como uma estátua, São Pedro. E hoje as pessoas oram como um gesto. Quer ver história? Pode ir. Isso é história. Porque a estátua não faz mais nada. Vocês querem viver história? Vai para o kardecismo. Allan Kardec morreu. Eu não vivo história. Eu vivo Cristo. Sabe por quê? Porque São Pedro morreu. Kardec morreu. Buda morreu. E Cristo. Aleluia. Vocês sabem, mas não vivem. Vocês sabem, mas se esquecem. Por quê? Clama hoje: água, Pai, socorro, tira de mim, arranca de mim, faz um milagre, muda a minha história. Antes de eu começar a orar, sabe o que Deus me lembrou? Da oração da pastora Fátima, a última vez que ela esteve aqui. Antes de orar por qualquer um que estava aqui na frente, ela dizia: Senhor, primeiro eu te agradeço por ter acordado, por ter sido alimentado, por isso, por aquilo, seja grato. E Deus já está te ouvindo. E eu estava ali sendo grato. Depois que eu fui grato, eu recebi a oportunidade de orar por um milagre. A pastora vai viver um milagre se ela crer só, não é se eu creio. Eu creio e vivi o meu. Vocês vão viver o de vocês. Em nome de Jesus. Ela vai viver se ela crer. Glória a Deus. Nós hoje na escola dominical falamos sobre o quê? Ceticismo. Tomé. Eu só acredito se eu tocar.
Quer acreditar no milagre? Quem precisa de um milagre essa noite? Amém. Glória a Deus. Vocês têm certeza? De 0 a 10, quem precisa de um milagre essa noite? Glória a Deus. 3 braços levantou tudo que podia, os outros foi só meio bracinho assim. Quem precisa de um milagre nessa noite? Me ajuda a pregar, igreja. Quem precisa de um milagre nessa noite? Precisa não, Bruno? Precisa? Quem precisa de um milagre nessa noite? O Senhor te convida a viver um milagre. Glória a Jesus. Clame a Ele. Chame, Abba Pai. O Senhor sabe de toda a minha necessidade. Aleluia. Mas hoje eu preciso disso e disso. Sou grato pela oportunidade que o Senhor me deu. Pega a bateria aí. Adalberto, pega a bateria para a Bruna, por favor. Sou grato pela oportunidade que o Senhor me deu. Mas eu preciso de um milagre. Estou disposto a vivê-lo na tua presença. E após isso, seja grato. Estou disposto a testificar o milagre. Só para encerrar, Jesus ele cura 10 leprosos e diz para eles assim: se creres, sereis curados. Vão ao sacerdote e cumpra a lei. Eles foram. Ao olhar para si, viu que estava curado. Sabe o que ele faz? Ele volta e ele vai agradecer Jesus. Seja grato. Seja grato. Aleluia. Seja grato e viva o milagre. Testifique o milagre. Aleluia. Em nome de Jesus. O tanque não descia anjo. O pessoal estava ali por um paganismo. Tinha um coxo ali que viu um homem desconhecido, aleatório, que ninguém dava nada, que perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E disse: levanta, pega a sua cama e anda. Sabe o que aconteceu com esse homem? Testificou. Ele falou? Não, ele foi exemplo. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi perseguido. Os sacerdotes questionavam ele: quem foi que curou? Quem foi que fez? Muita gente vai te olhar e vai querer saber como é que aconteceu. Mas você só vai testificar que o milagre acontece quando você viveu o milagre. Contar é muito fácil. Esses dias eu contei um e para quem eu contei não adiantou nada. Hoje a pessoa estava lá na Aparecida do Norte agradecendo para quem teria. Ingratidão. E Deus fala para a igreja hoje: intimidade, proximidade. Eu sou muita coisa, mas eu quero ser Abba na sua vida. Meu filho morreu na cruz. Um véu se rasgou. A arca da aliança que matou Uzá foi aberta. Só o sacerdote entrava lá. Agora eu e você podemos entrar no Santo dos Santos. Sabe como? De joelho. Dizendo: Abba Pai, socorre. Abba Pai, eu preciso de um milagre. Se coloque de pé essa noite, vamos adorar. Glória a Jesus. Viva o milagre. Adore ao Senhor.